Sorria, você está sendo roubado ou enganado, né? Gente, existem muitos golpes do marketing digital e nesse vídeo eu vou contar para você quais são os que mais acontecem, que normalmente os contratantes nem percebem. Bom, um dos primeiros golpes que eu sempre vejo por aí e que principalmente quando eu vou fazer alguma análise para um novo cliente ou para alguém que pediu para mim auditar performance, é a questão dos anúncios, né? Então, assim, alguns indicativos de que a pessoa ou a empresa que você contratou para fazer os seus anúncios no Google ou no Facebook ou no Instagram não está de fato investindo o dinheiro que você direcionou para os anúncios nas campanhas. Primeiro indicativo de que tem algo errado, quando o seu fornecedor que você contratou, a sua agência, olha para você e fala: Olha, cliente, o valor de anúncios você vai depositar direto na nossa conta. Isso já está errado. Por quê? Como funciona num processo transparente? Você faz o pagamento da verba de anúncios direto para o Google ou direto para o Facebook e o Google vai emitir uma nota fiscal no nome do seu CNPJ. Então, se o fornecedor que você escolheu está pedindo para fazer o depósito na conta dele, já é um indicativo que não está correto. Por quê? Ele vai ter que pagar tributos e impostos em cima de todo o dinheiro que entra na conta bancária dele. E esse dinheiro que entra para os anúncios não é um dinheiro para ele. Então, eu já vi aí muitos fornecedores que não fizeram os anúncios e ficou com o dinheiro, ou que usou o dinheiro para outras campanhas, ou usou o dinheiro para campanhas de outros clientes, ou usou o dinheiro como fluxo de caixa da empresa e acabou não fazendo todas as campanhas utilizando dentro da verba de anúncios do cliente. E aí vem um outro indicativo. Se você está investindo um valor significativo em anúncios e não está tendo nenhum resultado, não cai um lead, não tem um clique, não tem um telefonema, nada, alguma coisa está errada. Nem sempre é má fé do seu fornecedor. Pode ser também falta de experiência, ou amadorismo, ou algum erro que ele está cometendo lá, ou algum link que está errado. Das duas formas, não é um fornecedor bom, na verdade, porque ele está jogando o seu dinheiro pelo ralo. Então, fica muito atenta com essas questões. Outro sinal que você pode estar sendo roubado ou enganado. Quando você não tem acesso à conta de anúncios que está sendo feito para sua empresa. Então, se o fornecedor fala assim, mas os anúncios eu só faço na minha própria conta, na conta da agência, ou no gerenciador de negócios da agência, e você não tem acesso. Aí você questiona ele e fala assim, mas eu gostaria de acompanhar. Ele fala, não, eu te mando um print no final do mês. O cara pode te mandar um print, mais um print. Primeiro que ele pode selecionar a parte que ele quiser. E segundo que pode ser um print de outra campanha, de outra conta que nem é a sua. Então, não é um processo muito transparente, você concorda? Então, o interessante é, como que eu trabalho aqui? Hoje eu recebo dos meus clientes somente o valor financeiro referente à minha mão de obra, ao meu serviço. Tudo que é anúncio, mídia paga, ferramenta, coisa de terceiros, o cliente paga direto para esse terceiro. Então, se é anúncio no Facebook, ele vai fazer o pagamento direto no boleto do Facebook ou direto no boleto do Google e o Google ou o Facebook vai emitir essa nota fiscal no CNPJ do cliente. Além disso, eu não uso a minha conta de anúncios, o meu login. Faço todo o setup, as campanhas dentro da conta de anúncios do cliente. Então, o cliente tem uma conta, tem um login, ele me convida como usuário, né? Ele me concede o acesso, eu entro na conta dele, faço o trabalho que é preciso ser feito, e se um dia ele quiser cancelar, trocar o fornecedor, ele simplesmente remove o meu acesso da conta dele. É assim que funciona. Isso faz com que o meu cliente não fique refém, então você não fica refém daquela agência, daquele fornecedor. Você pode trocar de fornecedor, você pode, de repente, daqui a um tempo, tentar fazer sozinho internamente ou contratar um analista de marketing para dar continuidade ao trabalho. E você não perde todo o histórico de performance, de conhecimento e principalmente testes, que isso custa dinheiro para você testar o que está funcionando e o que está dando certo, para depois o cara olhar para você e falar assim, não, agora você cancelou comigo, você não tem mais acesso, começa de novo do zero com outro fornecedor. Eu não acho isso justo e não trabalho dessa forma.
Porém, isso também impacta no orçamento que esse fornecedor vai te dar. Eu, por exemplo, cobro do meu cliente o setup e a configuração das campanhas. Então, no primeiro mês eu tenho um valor mais alto, onde eu vou fazer todo o trabalho de planejamento e estruturação das campanhas de anúncio dentro da conta do cliente. E a partir do segundo mês, os próximos meses, eu cobro só o valor de manutenção. Então, se o cliente cancelar comigo ao final do contrato ou quiser cancelar no meio, eu não vou ficar chateada pensando assim, poxa, eu fiz o trabalho mais difícil, que foi estruturar, e agora que ficou mais fácil para mim, eu fui demitida e o cara vai continuar sozinho porque eu já fiz a parte mais difícil. Não tenho isso. Eu já deixo bem claro, falo assim, olha, o primeiro mês eu vou cobrar o setup, no segundo mês eu cobro a manutenção. E eu acho que isso é a melhor forma para os dois lados trabalharem, né? Então fica esperto com um fornecedor de anúncios que você paga muito barato, porque provavelmente isso também pode estar acontecendo. Quer ver uma outra forma que o pessoal te rouba e te engana? Recentemente eu atendi um cliente que pediu para eu analisar a performance de anúncios dele. Quando eu fui verificar os anúncios, eram anúncios só no Facebook, tá? Quando eu fui verificar os anúncios e fazer um benchmark, uma análise da concorrência, eu vi que no Facebook todos os anúncios que aquele fornecedor estava cobrando para fazer eram anúncios copiados da concorrência. Então, o que esse cara fez? Ele pegou primeiro todas as artes e imagens que vinha da franquia, né? Tudo bem, aí não era copiado, mas ele não estava fazendo trabalho de arte, de design, de criativos. E a parte de copy, de legenda ali, de anúncios, ele estava copiando de um concorrente de outra região, tipo lá do norte, por exemplo, entendeu? E eu fiquei indignadíssima. Eu falei, eu não acredito que esse cara tá ganhando dinheiro para enganar os outros desse jeito. Ele simplesmente estava copiando e colando os anúncios da concorrência e vendendo para um outro cliente. E fazendo isso, sabe Deus, mas para quantas empresas do mesmo segmento? E a hora que você entrava para analisar ali os anúncios, você via que estava tudo copiado ou tudo igual. Às vezes nem era um concorrente direto, né? Era uma empresa do mesmo segmento, de outra região do Brasil. Então não era concorrente direto porque era atuação local. Mas o cara estava plagiando os anúncios e cobrando o valor exclusivo pelo serviço de anúncios do cliente. Gente, eu fiquei com muita raiva, mas eu não poderia falar isso para o cliente porque isso me daria um grande problema. Mas enfim, como você pode se precaver disso? Ferramentas. Em relação aos anúncios do Google, então a primeira coisa é estar dentro da sua conta, você ter acesso para fazer esse monitoramento, nota fiscal e boleto no seu CNPJ, pago direto ao Google, e você vai verificar também os resultados dessas campanhas. Você pode visualizar no tráfego do seu site, seja no Google Analytics ou lá no Ubersuggest, se está vindo tráfego dessas campanhas de mídia paga, se está vindo leads dessas campanhas de mídia paga, se está vindo pessoas chamando no WhatsApp, se está vindo telefonemas, se está tendo resultado dessas campanhas. Então isso já é uma forma de você monitorar se esse trabalho está realmente sendo feito, tá? Em relação a Facebook e Instagram, existe uma ferramenta que chama Biblioteca de Anúncios do Facebook. Então eu sugiro que você acompanhe lá os seus concorrentes e principalmente empresas do mesmo setor em outras regiões para verificar como que o pessoal está fazendo esses anúncios, até por benchmarking também, para você ver o que o pessoal está fazendo no seu setor, o que está acontecendo. E nessas análises pode ser que você encontre algum anúncio igual ou parecido com o seu. E aí você já vai saber se você está tendo um serviço exclusivo ou um serviço plagiado. Inclusive, gente, plágio é crime e a penalidade desse crime ela pode vir tanto para o fornecedor de marketing quanto para a marca, tá? Então, vamos supor que esse concorrente descubra que você está fazendo anúncios iguais ao dele, que você está plagiando as artes dele, as imagens dele. Isso pode dar um problema muito grave para sua empresa. Por isso que você tem que escolher aí um fornecedor de marketing que seja ético e que seja correto. Bom, terminei aqui a parte de anúncios. Agora vamos falar de conteúdo. Como você pode estar sendo roubado ou enganado no conteúdo. Então você paga um redator, você paga um consultor ou um analista para fazer um conteúdo maravilhoso para o seu blog, né?
ou para fazer posts de mídias sociais maravilhosos, e realmente ficam. E aí um belo dia você descobre também que a concorrência ou que empresas do mesmo segmento está fazendo um post totalmente igual. E aí, quem que está plagiando de quem, né? Então, para começar, em relação a plágio de posts de conteúdos nas mídias sociais, eu sugiro que você siga as hashtags ou, de vez em quando, dê uma olhada nas hashtags do seu setor. Então, por exemplo, eu trabalho muito com saúde bucal, né? Então, eu acompanho muito o que está rolando lá na hashtag saúde bucal, o que as empresas estão fazendo. E muitas vezes eu descubro também plágios dos meus conteúdos, né? Pessoas que estão copiando os meus conteúdos. Mas, como contratante ou como gerente de marketing, né? Você que está terceirizando, você pode acompanhar essas hashtags e dando uma olhada no mercado, o que o pessoal anda fazendo. Às vezes você vai se deparar com o mesmo post em tudo quanto é lugar, ou com a mesma legenda, ou muitas vezes o pessoal muda só a arte com a mesma ideia, sabe? E aí você vê que aquele trabalho ele não está tão exclusivo assim, que ele está partindo de um plágio ou de uma imitação barata de um trabalho que foi muito bem feito inicialmente. Uma outra forma de você verificar plágio, se o seu conteúdo é exclusivo ou não, em relação a texto, né? Então, eu trabalho muito com artigo, com blog. Então, para você saber se o conteúdo do seu blog ou até aquela matéria maravilhosa que você pagou para a assessoria de imprensa fazer é realmente exclusiva ou foi copiada de um outro lugar, existem ferramentas de checagem de plágio. Eu uso bastante a DupliChecker, vou deixar aí a marca e aqui nos comentários vou deixar o link para vocês verem, onde você pode colar lá a sua matéria, colar o seu conteúdo. Ele faz uma varredura na internet mostrando quais são os percentuais de cópia e da onde que foi tirada essas partes copiadas, né? É claro que existe sempre uma pesquisa de referências, pelo menos de 5 a 10% ali eu ainda tolero sendo referenciado, né, alguns pedacinhos. Mas quando você tem um texto aí de 40%, 50% copiado, plagiado, que você vê que a pessoa só trocou 1 ou 2 parágrafos e te entregou, e ela te cobrou por um conteúdo exclusivo, meu amigo, aí você está sendo roubado e enganado, e a culpa é sua que não está sabendo avaliar a qualidade desse serviço que está sendo entregue para você, tá? Então, verificar aí o plágio dos seus conteúdos. Agora, uma outra questão bem polêmica também, que eu vou falar aqui, que, assim, coisas que acontecem nos bastidores, mas que ninguém tem coragem de falar e ninguém fala. Realmente, muitas vezes eu percebo alguns indicativos, mas a gente nunca tem certeza, não é verdade? É a corrupção dentro das agências, dentro dos departamentos de marketing, entre os profissionais de marketing. Então, assim, se você é o dono da empresa ou o gerente de marketing, né, e você vê que tem um funcionário ali que está defendendo muito a agência, que presta serviço há muitos anos ali, né, ou um fornecedor de marketing que só faz cagada, que não dá resultado nenhum, e mesmo assim a equipe insiste em ficar com ele, tenta entender o motivo. Porque, assim, tem muitas agências que comissionam os profissionais de marketing dentro das empresas, né? Que pagam um valor por fora para que esses profissionais mantenham as agências ali, os fornecedores contratados. Eu já vi muito disso, infelizmente. Então, a agência vai lá, cobra R$5.000 da empresa, né? O funcionário ajuda a fechar esse contrato, emite a nota de R$5.000 e depois devolve 2.000 ou devolve 1.000 na conta do funcionário. Isso acontece muito. Eu também já vi agências que depois levam o profissional de marketing, ou até mesmo o gerente de marketing envolvido nisso, para boates e casas noturnas, e pagam gandaias, e pagam um monte de coisa para poder manter aquela conta. Então, assim, você está com um fornecedor há muito tempo e esse fornecedor não traz resultado, você não está satisfeito, e existe um grande esforço do time em manter, ou de uma determinada pessoa em manter aquele fornecedor, abre o olho que alguma coisa pode estar errada também, né? Normalmente essa pessoa ela desqualifica novos fornecedores, ou é difícil de novos players entrar, quando entram novos fornecedores começa a boicotar, a dificultar, a comparar com a outra empresa. Então, gente, isso é muito chato. Assim, eu já perdi algumas concorrências por causa disso.
Mas depois eu entendi que era isso, né? Então, assim, a gente que está no mercado, a gente sabe quem são as empresas corretas e honestas e quem são as empresas corruptas. Então, quando entra alguma agência de marketing ou fornecedor numa determinada empresa que eu queria atender e eu vejo que o trabalho está muito ruim, ou eu olho nas ferramentas que não tem resultado, né, e vejo que houve um grande esforço em manter aquela agência, certamente tem corrupção envolvida. E contra isso a gente não pode fazer muita coisa até que isso seja provado, né? Então, se eu fosse dona de uma empresa ou gerente de marketing de uma empresa, certamente eu ia trabalhar bastante com auditorias, até com auditoria contábil ou auditoria de marketing, que é uma coisa que eu já fiz também, de analisar tudo isso, se foi feito, a performance, né? Para ver se realmente o que está sendo prometido está sendo entregue e se está tendo o resultado que é esperado. Um outro indicativo de corrupção ou de fornecedores não éticos é quando o fornecedor ele não quer fazer um contrato de prestação de serviço com você ou ele nem tem um contrato. Ele não emite nota fiscal, né? Ele não tem um processo transparente nesse sentido. Então, assim, ele não é profissional. Mas aí, na hora de contratar uma empresa, contratar uma agência de marketing, você tem que verificar tudo isso, né? As indicações, os processos, a parte, né, de jurídica, a parte contábil também. E principalmente ter o domínio das ferramentas de marketing e saber ler tudo isso, entender essas métricas para que você possa acompanhar, tá? Agora que eu já falei dos anúncios do Google, falei dos anúncios do Facebook, falei da questão da corrupção dos fornecedores, eu vou falar de uma outra coisa também, que são os influenciadores. Então, assim, hoje, grandes marcas, grandes empresas têm uma demanda muito alta de influenciadores querendo fazer parcerias, né? E influenciadores que não cobram barato. Quanto maior o número de seguidores que esse influenciador tem, mais caro ele te cobra para fazer uma ação. Mas até que ponto isso é verdade? Até que ponto esses seguidores são reais? Então, outra forma de você estar sendo roubado e enganado. Muita gente compra os seguidores, não é difícil de fazer isso, né? Então, enche o feed de post bonito, compra lá 10, 20, 30, 50, até 100 mil seguidores e entra em contato com a sua empresa e fala assim, olha, eu sou um grande influenciador, faz uma campanha comigo, uma ação comigo. E aí você faz a ação com o cara e não tem resultado nenhum. E aí? Como saber se esse cara comprou os seguidores ou não, né? Existe uma ferramenta, anota aí, que essa aí você vai gostar, que chama Social Blade. Lá no Social Blade você pode colocar o link lá, o endereço desse Instagram, né, ou YouTube, sei lá, desse influenciador que você está pensando em fazer parceria. E a Social Blade vai te retornar a taxa de engajamento desse influenciador e também um histórico de crescimento de seguidores. Então tem um gráfico lá de crescimento de seguidores, você vai olhando assim, o cara tava com 1.000, depois 1.200, 1.300, ele tem um crescimento tranquilo. Só que de um dia para o outro ele saiu de 1.000 para 50 mil seguidores. Você vê que tem grandes picos ali de crescimento de seguidores, pode ter certeza que ele comprou. Não tinha certeza não, é um indicativo, tá? Não vou acusar ninguém. Que ele comprou esses seguidores. Esse é um dos indicativos. E o outro indicativo também é a taxa de engajamento. Então o cara tem 50 mil seguidores e 5 likes. Tem alguma coisa errada, né? Porque ele teria que ter pelo menos ali de 5 a 10% do número de seguidores dele engajando ali com os comentários, com os likes, com os posts, as publicações que ele faz. Então, além de verificar isso no influenciador, eu recomendo também que você faça campanhas com links. Então, talvez campanhas até com comissão de vendas, porque aí o influenciador ele é responsável pelo resultado, né? Não é uma campanha enganosa. E começa com uma campanha pequena também, faz uma campanha teste com valor menor, e aí se funcionar, você continua. Então, mas não seja enganado pelos aqueles que se dizem influenciadores e que não fazem um trabalho profissional. Bom, essas foram algumas dicas assim dos golpes de marketing que eu mais vejo aqui no meu dia a dia, que eu gostaria muito de abrir os olhos de vocês, de falar sobre isso. Se tiver mais algum golpe, alguma coisa errada que você vê por aí,
Deixa aí nos comentários, me conta também que ferramenta, o que vocês fazem para ficar sabendo se isso aconteceu ou não, né? Para se precaver disso, se prevenir e não ser enganado por amadores ou por empresas e profissionais que não são éticos, não é verdade? Se esse conteúdo foi bom para você, se abriu os seus olhos, se te ajudou principalmente a parar de perder dinheiro, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque aí eu vou saber que os meus conteúdos estão fazendo a diferença na vida de alguém e isso vai me motivar a produzir mais conteúdos como esse. Essas foram as minhas dicas de hoje. Um grande abraço para você, seja responsável nas suas escolhas com os fornecedores de marketing, hein? Até mais!